Graça e paz, meus irmãos. Meus queridos, hoje eu recebi uma inspiração do Espírito Santo, né? Então, estou conseguindo produzir alguma coisa. Irmãos, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre como é mais fácil substituir do que consertar. Porque o mundo tem uma ideologia de troca, de substituição do que de conserto. Nós vemos isso pelas atitudes do mundo. O consumismo, por exemplo. Você quebra um celular, mas você é ensinado a comprar outro e não trocar, substituir. Todo mês tem um modelo novo. Tem marcas que lançam 2 modelos de celulares no mês. Nós já temos celulares que ele ficou obsoleto em 2 anos e já não consegue operar mais. Todo ano, aquela marca de carro tem um modelo novo. Todo ano tem temporadas de roupa. Outono, inverno, primavera, verão, novas coleções. As séries têm temporadas, fazendo com que a gente saiba que tem que trocar sempre de capítulo. Eles não contam a mesma história durante um monte de tempo. Eles contam, mudam o cenário, mudam a figura para ficar mais atrativo. E assim eles fazem o implante em nossa mente de que nossas famílias também devem ser trocadas, substituídas e não consertadas. Nós temos nossos carros que quando quebra uma peça, dificilmente você conserta, você tem que substituir. Antigamente as peças eram consertadas, hoje são substituídas. Porém, em grandes máquinas e objetos valiosíssimos, eles não trocam, eles consertam. Eles são projetados para consertar, mas aquilo que tem menos valor é substituído. A mensagem é: tua família não tem um valor devido, troca. Tu só deve manter aquilo que realmente tem valor. E isso traz uma mensagem clara e objetiva para nós. Eu vou contar um caso a vocês. Eu ia procurar agora e não está aqui. Meu notebook, ele teve um problema nos teclados. E era para eu levar o notebook para consertar. Mas, por conta do tempo e achar que não devia, olha só, o notebook passava 5, 6 dias parado. Mas eu achava que não dava tempo levar para consertar, porque eu precisava. Então eu fui atrás de comprar um teclado, aqueles teclados Bluetooth, né? Fui, comprei um teclado, paguei um certo valor e comecei a usar e eu feliz da vida com aquela nova ferramenta. Feliz da vida. Super feliz. Só que teve uma hora que eu precisei fazer uns documentos, mandar, né, uma prova. Estava elaborando uma prova para mandar para nossos cursos e eu precisei fazer perguntas na prova. E eu vi que faltava uma tecla, a tecla de interrogação. E me deixou extremamente frustrado. Porque o teclado funcionava perfeitamente até certo ponto. Porque quando eu precisava fazer uma pergunta, eu ficava incapacitado porque faltava a tecla de interrogação. E eu pensei, eu digo, cara, como é que pode um teclado novo, feito para um notebook, não ter uma tecla de interrogação? Eu não consigo concretizar uma pergunta porque quando vai pôr o sinal lá de interrogação, que vai definir que aquilo é uma pergunta, eu não posso, pois não existe essa tecla no notebook. E eu fiquei contrariado, fiquei chateado. E continuei insistindo no teclado. E procurei um jeito e aquela coisa toda. E eu digo, não, vou ficar usando, mesmo faltando essa tecla. Mas depois Deus me faz refletir sobre algumas coisas. Por que eu ficar com um teclado que vai ser um peso subsalente, porque o teclado físico do notebook nunca vai deixar de existir. Ele sempre vai continuar lá, quebrado. E o outro eu vou ter que ter uma carga a mais para transportar ele sempre que precisar. Para tentar substituir o que está danificado. Me gerando estresse porque ele falta uma tecla. E não adianta eu simplesmente pegar e devolver ele e comprar outro. O correto é que eu leve meu notebook, mande consertar as teclas e use as teclas dele. Porque ele foi projetado para ser assim. Então Deus me fez refletir sobre o casamento. E Deus falava comigo acerca da história de Noé. O que aconteceu com Noé? Nós conhecemos a história, eu não vou ler para vocês, para não ficar esticado. O que Deus fez com Noé? Irmãos, Deus não é competente, Deus não é burro, Deus não tem falha nos seus planos, mas Deus
através de tudo que ele faz, nos manda uma mensagem. E a mensagem que ele falou comigo sobre Noé foi o seguinte: Deus decidiu exterminar a raça humana, mas deixou Noé. Então Deus fez o quê? Deixou Noé, e Noé pegou e procriou, teve seus filhos e coisa e tal. E seu filho teve um problema com relação a ele, Cã, e trouxe consequências para os netos, bisnetos e por aí foi. Deus mostra que no momento ele pensou em substituir. Ele pensou em trocar toda a humanidade. Causou a morte da humanidade quase toda, mas ele viu que não seria a solução. Pois ele ia acabar com todo o projeto dele, ia trazer uma nova humanidade, e essa nova humanidade com certeza ia ter problema. Porque a própria humanidade tem suas características. Então ele pegou, preservou Noé, com sua família. Mas existia problema ali que precisava ser consertado, não adiantava trocar. E depois de Noé foi fundando as nações, foi fundado a Babilônia com Nimrod e um povo ruim, com aquela mesma descendência lá de trás. Mas evoluímos para Moisés e viu o que Israel fez, e nós evoluímos para o que nós somos hoje. Só que chega um dia que o Senhor nos diz o seguinte: não adianta trocar a humanidade, não adianta substituir, nós temos que remir, consertar. E como podemos fazer isso? Eu exijo que haja uma reparação, um sacrifício, para aplacar minha própria ira. Mas não tinha nada no mundo que se igualasse à quantidade de pecado e imundice que o homem estivesse fazendo para poder cobrir seus pecados. Não existiam bois suficientes, ovelhas, gados, pombas, rolinhas. Não existia sangue suficiente para remir a humanidade. Não existia sacrifício perfeito. Então Deus olha para Cristo e o único que teria competência para remir a humanidade seria Cristo. E Deus assim o fez. Cristo assim o fez. Porém, a humanidade continuou causando seus problemas, seus erros, ferindo uns aos outros e coisa e tal. E isso nós vamos prestar contas no final. Mas o que é que Deus nos fala hoje? Que, irmãos, não adianta a gente substituir, nós temos que consertar. Porque Deus não nos substituiu, Deus está nos consertando. Por mais que Deus quisesse substituir, Deus viu que não era para ser assim, e ele modificou os planos e deixou uma raizinha para lutar pela humanidade. Depois teve que sacrificar seu filho pela humanidade. Através da história do teclado, Deus falava comigo que o casamento não é para ser substituído, é para ser consertado. Que nós devemos entender que existe um tempo, um processo. Eu teria que levar o notebook para alguém consertar, deixar lá e esperar que aquela pessoa competente para consertar, porque minha parte eu faço. Qual é a minha parte? A minha parte é pegar o objeto, é embalar o objeto, é ir no caminho, chegar lá na assistência técnica e entregar o objeto lá, contar o problema que está acontecendo, mostrar para ele o que está acontecendo, dizer para ele o que eu preciso que seja feito, ele vai e faz o conserto, que é a parte dele, que não cabe a mim, porque se eu for abrir um notebook para consertar, eu vou desmantelar mais. Aí aquele técnico vai consertar, vai me entregar, eu vou pagar um preço por aquilo e eu vou ter o produto consertado. Eu vou saber que o produto sempre esteve quebrado, que foi preciso alguém consertar, mas agora está funcionando. Mas eu não devo tentar substituir. Eu não substituí o teclado, porque quando eu tentei substituir o problema, abafar o problema, arrumar um contorno para o problema, eu piorei. Porque eu percebi que o teclado que eu arrumei, ele não tinha o problema na mesma proporção que o outro, a princípio. Mas tinha um problema que me impedia de fazer certas coisas. Ele impedia que eu operasse perfeitamente.
Ele impedia que eu executasse algo que eu tinha necessidade, atrapalhando o meu processo, o meu trabalho. Então aquele teclado é inadequado. Ele não é para estar ali. E não tinha como eu substituir, tirar o teclado original e botar aquele teclado que eu comprei, pois ele não é dali, ele não foi feito para ali, não foi projetado para ali. Ele é uma peça sobressalente para resolver um problema a médio prazo. É o que acontece com os amantes, irmãos. Eles pegam, tentam substituir seus maridos e suas esposas, pegam uma peça defeituosa, em vez de buscar quem possa consertar, que é Deus. Nessa história, o casamento é o computador. O teclado quebrado somos nós, é nossos cônjuges. Na visão, no lado deles, somos nós, que eles deveriam pegar, levar o casamento até Deus, para que Deus consertasse, eles pagar aquele preço que é a busca, a dedicação, a entrega a Deus, para que Deus consertasse o teclado e devolvesse a eles. Mas eles preferiram substituir, tirar nós, isso botar outro que tem defeito, que impede a vida dele, que causa problema, que causa estresse, que é um preço sobressalente, pois nós sempre estaremos lá, porque somos parte daquele computador e aquele teclado sobressalente não. Nós somos parte do casamento, somos um corpo com nossos cônjuges, aqueles amantes não. E quando olhamos de nossa perspectiva, o computador é nosso casamento. Então nós não podemos pegar o computador e tentar trocar o teclado, arrumar outra pessoa, viver só, arrumar uma dificuldade e uma revolta e coisa e tal. Nós devemos levar esse computador até Deus, levar o casamento até Deus e dizer, olha, o problema é isso, o problema é aquilo, o problema é aquilo outro. Conserte, por favor. Eu vou pagar o preço. E quando se fala pagar o preço, irmão, não tem como pagar preço, Deus não cobra preço. O preço que pagamos é amar nossos cônjuges, é lutar por eles, é buscar por eles, é clamar por eles, é insistir para que Deus possa fazer algo em favor deles. E quando nós fazemos isso, Deus conserta o casamento. E nós chegamos lá para buscar o nosso casamento, o nosso computador. E Deus entrega. Mas Deus dá uma recomendação. Administre o casamento certo daqui para frente. Porque o defeito foi esse, o defeito foi aquilo, o defeito foi aquilo outro. O técnico tem que entrega o computador e diz, olha, tá consertado, daqui para frente tenha cuidado, porque o que quebrou foi isso, foi água que derramou, foi poeira, foi você apertar a tecla com força, foi isso ou foi aquilo outro, então tome cuidado daqui para frente. Então, através dessa metáfora, dessa alegoria, dessa experiência que eu vivi com o teclado, eu entendi. Então, eu vou levar meu computador para consertar, pedir para consertar o teclado, pois aquele que eu comprei é sobressalente, não deve ser. Eu tenho que usar o teclado original. E o técnico pode consertar. Meu casamento, quem conserta é Deus. Não é uma nova mulher, não é um novo marido, não é isso, não é aquilo, é Deus. E eu tenho que entender, depender e esperar exclusivamente em Deus. Você não deve tentar substituir seu casamento com nada. Com igreja, com religião, com isso, com aquilo outro, com outro amante. Não. Deve consertar ele, porque é Deus que quer que você conserte. Irmãos, aquela história de Jesus é meu marido agora não existe. Jesus é o marido da igreja toda, meu, seu, de todos. Mas Deus não substitui o papel do marido ou da esposa, pois Deus não quer isso. Aí as pessoas não entendem certo e ficam com desculpa, com falácias fora da palavra para tentar explicar o que está no coração dela, a mágoa, a dor e a revolta. Essa é a realidade. Então, quando nós nos deparamos com a Bíblia e vemos a situação de Noé, nós entendemos isso, que Deus teve vontade de exterminar a humanidade, mas manteve a humanidade através de Noé e sua família, porque ele viu que tinha que consertar e não destruir, e Deus pagou um preço por conserto. Deus pagou o seu filho precioso. Nós vemos como aconteceu com Israel. Nós vemos Deus refletindo isso em Oséias. Ele disse, vai e ama tua mulher, Gomer. Porque ele estava dizendo que amava Israel e daria por nós o preço mais que a gente vale. Aí eu vejo homens que se posicionam de modo covarde, mulheres que se posicionam de modo covarde, abandonando suas famílias. E muitas vezes aqui chegam pessoas dizendo, é por isso e aquilo outro, tentando trazer justificativa. E quem somos nós perto de Deus? Perto de Cristo? Nós não atrevemos nem dizer que somos
Até essa pergunta, quem somos nós em relação, já está errada. Porque não somos nada. E se Deus fosse capaz de nos amar de tal forma para dar seu filho por nós, para dar seu filho por nós, Cristo nos amou de tal modo que deu sua vida por nós, porque nós somos incapazes de amar nossos cônjuges, de amar nosso irmão, de amar nossos irmãos que estão conosco na jornada. Somos pessoas duras, insensíveis, que usamos o nome de Deus para muitas vezes até disseminar a nossa frustração, a nossa dor. E isso está errado. Então, irmãos, eu gostaria de ter uma sabedoria para convencer as pessoas a refletirem mais. Mas se o camarada for na Bíblia, pelo menos para dizer que eu estou errado, eu já cumpri minha função. Porque, irmãos, já sofri muito nesse deserto, eu aprendi muita coisa. E eu tenho que aprender muito, porque, como me disseram outro dia, eu ainda falto muito para ser restaurado. E eu quero ser restaurado. Eu preciso ser restaurado por completo. E a restauração do nosso casamento começa em nós, irmãos. Começa em nós. Então, se eu ainda tenho uma jornada para trilhar, eu tenho que trilhar essa jornada. Se você tem uma jornada, você tem que trilhar essa jornada. Mas nós não podemos ficar ouvindo pessoas que não estão alinhadas com a vontade de Deus, com o mesmo propósito. Pois eles nos contaminam e fazem com que a gente saia do caminho. Como aconteceu lá com Acã. Israel estava perdendo batalha porque Acã se contaminou com uma capa babilônica lá de Jericó e um pouco de ouro e prata, e fazia com que o povo perdesse. Então, irmãos, eu aprendi isso a duras penas, as duras penas. Mas, né, dizem que cachorro velho não aprende truque novo, eu tenho aprendido. Diz que jumento velho quando empanca não sai, mas sai, dependendo do cacete ele sai. E o cacete que eu tenho levado, só misericórdia de Deus eu tenho saído do lugar. Então, irmãos, que hoje nós possamos entender que não é para substituir, é para consertar. Essa é a mensagem de Deus com relação ao casamento. Muitas outras coisas a gente tem que substituir mesmo. Certas amizades temos que nos apartar. Às vezes, até dentro da igreja, temos que deixar de caminhar com o irmão porque ele não quer nada com Deus de verdade. E quem não tem visão de reino não deve andar conosco. Mas, quando falamos em casamento, devemos consertar. E no âmbito geral da igreja, de tudo, nós temos que tentar consertar. Agora, tem casos que só a misericórdia de Deus, né? Deus sabe. Mas no ambiente familiar não existe substituição. E quem achar que deve fazer porque Deus tem o melhor isso e aquilo outro, é problema seu. É problema seu. Você, para mim, é problema seu nesse sentido. Não quer aceitar a verdade da palavra do Senhor? Bem, eu não vou discutir com você. Eu só discuto a palavra, eu converso sobre a palavra. Mas a palavra diz isso e dá exemplos de que nós não devemos substituir, nós devemos consertar. Deus fez isso com Israel, fez com Noé, Oséias, Neemias, e através de Cristo ele nos mostra isso. Amém? Que o Senhor conceda o desejo do teu coração, te faça feliz e próspero. Que restaure você e sua família em nome de Jesus. Amém.